Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos, para você que está chegando aí em mais um relatório da comunidade Ramá Sul, aqui com a sua irmã Arielle Araújo, junto hoje com a minha irmã e pastora Rita de Oliveira. A paz do Senhor, irmãos, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Depois de algum tempo, né, nós aparecemos aqui, hoje com uma substituta do Taylor, mas está muito bem representado, né? E nós estamos aqui para apresentar mais um programa que acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. E para os irmãos que já estavam acompanhando aí, viram que a gente reprisou alguns programas. Na semana passada a gente teve o nosso pastor e irmão Moisés, então, apresentando o programa de relatório da Ramá Sul. E é um privilégio sempre termos irmãos diferentes aqui compartilhando, né, do que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Então, para você que está chegando aí, agora é o momento que a gente começa a copiar o link e compartilhar com os irmãos, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou quem está nos acompanhando pelo aplicativo, pela rádio. Uma boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse relatório. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com os irmãos na tarde de sexta-feira, né? Compartilhando o que o Senhor tem feito aqui em Alvorada e as demais localidades. Então, vocês acompanham. Então, durante esse programa, cada irmão trazendo o seu relatório, as suas programações. Então, queremos estar aqui vencendo mais essa semana e glorificando a Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiéis, acompanhando, né, comentando, deixando seu alô. Eu estava aí numa maratona do Rio de Janeiro, né, Rita? Lá com os irmãos, e alguns eu fui conversando, diziam que comentavam, deixavam o alô, deixavam um abraço. A gente fica muito feliz com isso, né, com a interação dos irmãos e de ver que realmente são fiéis, né? A gente se faz conhecido e automaticamente a gente passa a conhecer os irmãos. Então esse relatório, ele acontece toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Você já pode então acompanhar aqui o programa da comunidade Ramá Sul, que normalmente é transmitido aqui pela web Rádio Ramá. E aí você vai acompanhando então e conhecendo os irmãos aqui da nossa região. Então vou deixar aqui a Rita falar por onde que são feitas essas transmissões, né? Para que os irmãos não acompanhem só hoje, mas também as demais programações da semana, para que os irmãos também possam ser edificados, né, Rita? Bênção, glória a Deus. No aplicativo, né, da web Rádio Ramá, pode baixar, né, o irmão que ainda não tem, baixe o aplicativo. No Facebook da web Rádio Ramá, né, nós temos lá a programação, ative lá as notificações para entrar. Logo que começa, os irmãos vão receber a notificação que o programa está começando. E no YouTube da Web Rádio Ramá ao vivo. Web Ramá ao vivo. Web Ramá ao vivo. Isso aí. Vocês também vão poder acompanhar, né, a programação também. Ative as notificações, ative o sininho. Para receber um pouquinho antes de começar o programa, já sinaliza ali que vai começar. E aí os irmãos podem ficar atentos, né, onde estiver, no trabalho, né, na medida do possível, vai acompanhando e conhecendo um pouquinho mais do povo do Sul. É isso aí. E a gente tem feito, então, as transmissões, né, pela web rádio, mas também temos as programações lá pelo nosso Instagram, da Ramá Sul _, que é onde vocês realmente acompanham tudo que a gente faz, tudo que a gente tem compartilhado, das experiências. Agora, mês passado, tivemos então aí o retiro de casais. Temos muito conteúdo, né? Exatamente. Então a gente tem aproveitado alguns casais, tem feito alguns vídeos curtos para que os casais venham trazer um pouco de testemunho do que foi falado, o que tocou mais no casal. E lá pelo Instagram, então, vocês conseguem acompanhar esses vídeos, né? Conseguem compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Então vai lá, se ainda não segue o Instagram da Ramá Sul, né? Vai lá também, passa a seguir, passa a acompanhar. E lá também tem os cultos que são transmitidos ao vivo, né? Então a gente tem o culto na terça-feira lá de Pelotas, na quarta-feira a gente tem os estudos lá de Rio Grande e na quinta, então, temos o culto aqui em Alvorada, que também é transmitido
No domingo, temos o culto transmitido lá pelo nosso pastor Gabriel. Então, essas são as programações ao vivo lá pelo nosso Instagram e que você consegue também participar, acompanhar, né, interagir conosco durante os cultos ou os estudos bíblicos. A gente sempre fica muito feliz quando a gente vê algum irmão que sai daqui do relatório e passa a seguir o Instagram, passa a nos acompanhar. Exatamente, a gente passa a acompanhar o Facebook, né? Algum comentário de algum irmão que normalmente está aqui nos relatórios passa a nos conhecer também. A gente fica muito contente. Então, para você que está aí já nos acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, deixe seu comentário, seu abraço, seu alô. Como a gente normalmente fala, infelizmente não é ao vivo, a gente não vai poder mandar o abraço agora, mas na semana que vem, né, no próximo relatório, a gente manda um abraço para esses irmãos com muito carinho e fica sempre muito contente de saber que tem irmãos ali fiéis, interagindo, compartilhando e também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, pega aí, clica nos 3 pontinhos, vai ali em compartilhar, copiar link, manda lá no seu WhatsApp, põe nos status, enfim, faça a sua divulgação. Mas lembrando que não é para ter pessoas, né? Não é para encher, não é para status. A gente quer realmente para que o reino seja expandido, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas através de um programa de relatório, através de algum testemunho. Normalmente nesses programas a gente tem aí o Conhecendo os Irmãos, a gente já teve também irmãos falando sobre a vida financeira, agora a gente está numa maratona de pegar esses vídeos de irmãos trazendo testemunho de casais, e para você que talvez não foi ainda lá no Instagram e viu, a gente vai ter essa semana, aliás, no dia de hoje, né, dessa semana, a gente teve aí o testemunho dos nossos irmãos Wellington e Dayana, trazendo um pouquinho como é que foi o retiro de casais para eles, e vocês vão conseguir acompanhar no programa de hoje, então não saia daí, não perca, né? Para que vocês... Bastante coisa boa. Exatamente, bastante coisa boa. Durante o relatório de Alvorada, vocês vão ouvir um pouquinho, né, que a Rita e o Taylor falaram sobre a experiência do lar. Quem não sabe o que é isso, quem acompanha talvez a pastora Daniele já ouviu falar um pouquinho, né, Rita? Mas também um curso muito interessante, não é só arrumar mesa, não é só arrumar casa, tem princípios, coisas muito mais profundas que isso, e também foi comentado um pouquinho no relatório de Alvorada. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, né, quer aprender um pouquinho mais, permaneça aí no relatório, permaneça no programa, deixa aí, daqui a pouco tá dirigindo, daqui a pouco tá no ônibus, daqui a pouco tá fazendo qualquer outra coisa, mas deixa aí, fique acompanhando, e a gente fica muito feliz de saber que os irmãos chegaram até o fim. Então, pra gente não se prolongar muito, a gente vai para um breve intervalo, e aí na sequência, então, você acompanha o relatório dessa semana. Fique na paz e a gente já volta. Até mais. Paz, meus irmãos, meu nome é Camila, sou da Ramá de Alvorada e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu irmão Felipe, da comunidade Ramá Sul de Alvorada, e eu estou ligadinho no programa de relatório da Ramá Sul. Um abraço! Paz, irmãos, meu nome é Miriel, sou aqui da Ramá Pelotas e estou ligadinha no programa de relatório da Ramá Sul. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada, e eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Eu aguardo por você. A paz. Você ouve a Web Rádio Ramá. Aleluia, meus irmãos. Paz do Senhor, voltei. Glória a Deus. Por isso que quem fala é seu irmão e pastor Taylor aqui da comunidade Ramá de Alvorada. Estamos aí na continuação do nosso relatório aqui da Ramá Sul. Você está acompanhando aí, falando com a irmã Arielle,
E essa moça bonita e simpática aqui, minha esposa amada, ela está nos apoiando. Glória a Deus por isso, e provavelmente a resposta de oração na vida dos irmãos, que a gente sempre pede. Ora aí para mandar trabalhadores. A irmã se disponibilizou, tá junto aqui, tá nos abençoando. É isso aí, querida. Sim, paz do Senhor. Ela já estava aí. Nossa parte nesse maravilhoso programa, eu falar um pouquinho sobre o relatório de Alvorada, como que tem sido aqui, né? Mas também já queria sempre agradecer os irmãos aí que têm nos acompanhado, principalmente pela paciência com as nossas falhas. Os irmãos têm nos sustentado em amor, têm nos ajudado. Os irmãos, eu acredito que atendem o nosso chamado. Acompanha aí até semana que vem, e aí chega a semana que vem, o programa reprisado, enfim. A gente está tentando melhorar nisso. Viu, Pastor CH? A gente vai melhorar. Nos ajude em oração. Nos ajude em oração, ore por ajudadores. Já conseguiu uma aqui, vamos ver até quando ela vai perseverar, né? Mas o Senhor vai nos dar vitória, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então a gente vai fazendo, se puder aperfeiçoar, a gente vai sempre fazer. Isso aí. Falar um pouquinho sobre ela, vai me ajudar, e ela tem um tema aqui especial para trazer aqui, para compartilhar com os irmãos. Tema que no começo eu achava que, cara, esse negócio aí é chato pra caramba, e depois eu vi o quanto a gente foi abençoado por isso. Falando um pouquinho sobre as nossas programações aqui em Alvorada, elas não mudaram nada, né? Seguimos com as programações de todo domingo às 9h30 da manhã, nosso culto ao Senhor na igreja. Nos reunimos lá a partir das 9h30. A partir das 8h30 já tem irmãos lá orando pela intercessão, porém, há algum tempo, né, o Senhor vem nos chamando, né, para uma vida mais profunda com Ele, de oração, para que a gente se aprofunde nisso, e a gente vem orando por isso. Senhor, queremos amar mais a oração, a intercessão, tá? Podendo te ouvir mais, né, falar mais contigo. E Deus nos abençoou, né? Eu já comentei aqui nos relatórios a chegada da irmã Yasmin, e a irmã tem nos abençoado muito, né? Com isso, que era uma prática dela junto com os irmãos lá. Eu sei que o irmão Dida era muito fiel a isso, tem sido já há muitos anos. Então a irmã todo domingo, a partir das 8 da manhã, das 8 às 9, está lá orando junto com os irmãos, intercedendo pelo culto, orando pela igreja, intercedendo pela nação, pelos irmãos. Então o Senhor tem nos despertado para isso, e glória a Deus, isso fica um ensinamento para nós, porque às vezes a gente quer fazer e quer tudo na nossa mão, né? E às vezes é o nosso eu, o nosso orgulho, de querer ver as coisas acontecendo através de nós, né? E o Senhor nos ensina que é um corpo, e a gente vai complementando, né? Cada membro complementa o outro membro, e assim a gente faz o corpo, né? E a irmã Yasmin chegou aí, já está trabalhando, está na luta, disposta, né, querendo praticar, e ela não acha aí que ela é a salvação, é a resolução dos nossos problemas, não, ela é o complemento daquilo, quem sabe, estava faltando, ou a gente acabou deixando muito de lado. Então a irmã tem nos abençoado muito, e ela tem compartilhado que isso, ela precisa praticar isso, porque senão ela morre na fé dela. Inclusive ela aí já está recrutando alguns irmãos aí, comissionando para fazer evangelismo na rua, então já se programaram, parece que no próximo domingo aí já vai ter alguma coisa, os irmãos já vão iniciar. Glória a Deus por isso. O Senhor tem enviado os trabalhadores. Exato, enviado os trabalhadores, tem feito a obra dele, apesar de nós, né? Que a gente gosta de estragar a obra de Deus, meter a nossa mão, meter o nosso jeito, e quando na verdade a gente precisa só se submeter e obedecer. Então todo domingo, culto, a partir das 9h30 da manhã, mas a partir das 8 já tem os irmãos lá orando, intercedendo pelo culto, e isso nos ajuda muito. As segundas-feiras é para ser o dia, e ore por esse dia, meu irmão, dia de gravação de relatório, para a gente não falhar muito. É o dia do relatório de Santa Cruz da Serra, pastor CH sempre nos dá uma cobrada lá, e a gente precisa obedecer, a gente quer obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem nos chamado, né? Terça-feira, dia de restaurar, né? O restaurar é aquele culto informal que a gente faz nas casas, e o desejo é sempre que
a gente utilize esse espaço para aquelas pessoas que estão se achegando, conhecendo o Evangelho, sendo evangelizadas. Às vezes elas têm aquela resistência da igreja, do formato da igreja. Ah, não vou ir no culto, acaba não indo. Então, qual que é a ideia? Ah, eu estou evangelizando alguém, eu faço o restaurar na minha casa e convido essa pessoa. É muito mais fácil ela ir lá na minha casa do que ela ir até a igreja. Então a gente convida para aquele momento. E em algumas situações até as pessoas abrem a casa para que a gente vá fazer o restaurar lá e vai evangelizando a família, enfim, vai criando aquele vínculo ali para que os irmãos cresçam com isso, né? E aquelas vidas venham a estar se voltando para o Senhor. E a gente não tem uma pretensão de trazer membros, encher a igreja, nada do tipo. A gente tem falar de Jesus. A nossa pretensão é falar de Jesus e que as pessoas tomem a decisão por Ele, né? Tem essa convicção de que só nele, só em Jesus, há salvação. Então a gente tem, agora a gente fez há um mês e pouco atrás, 2 meses, a rodada com a irmã Rosane, acho que eu comentei nisso nos dos relatórios, a irmã Rosane nova convertida. Então aonde a gente ia, ela ia indo junto conosco, ia conhecendo os irmãos, porque só ali no culto, às vezes rapidinho, 1h30, 2 horas, um pouquinho mais, acaba não conhecendo. Então a gente levou ela junto conosco e agora a gente tem feito isso com a irmã Yasmin, né? Por mais que ela conheça muitos irmãos, agora a gente está indo para as casas, né? E a Raquelzinha vai junto também, né? Nossa companheira. A gente vai para as casas e compartilha lá um pouco da vida dos irmãos e a oportunidade da irmã que está chegando agora conhecer a realidade, né? Ver que de longe é muito bom. Quando convive de perto, a gente vê que é tudo... E ela tá bem perto. Tudo gente pecadora, cheia de falha, cheia de mania. E se temos manias, cheio de manias. Mas também a gente vai conhecendo a irmã, né? Uma bênção lá, né? Quando a gente visitar Petrópolis, o irmão abençoado. Mas no dia a dia, né? Bastante mania da irmã aí. Mas a gente ama a irmã muito aí. A gente também tem um dever de cuidá-la e de estar junto com ela na caminhada, já que o Senhor a trouxe do Rio de Janeiro para cá. Então, terra estrangeira, a gente quer ser aqueles que acolhem alguns como se tivesse, sem saber, acolheram anjos aí, né? Eu quero ser um desses aí, minha casa possa ser essa casa. Quarta-feira, dia de alguma coisa? Depende, né? A Arielle que gosta de fazer cela na quarta-feira, reúne lá com as ovelhinhas dela, tá junto. Ela andou meio correndo, ela falou aí nos relatórios, viajando, passou quase um mês no Rio. Não sei o que tem tão de bom lá no Rio lá e tá, mas também, né? O Senhor é o Senhor, tô treinando, se ela quiser ir embora pro Rio de Janeiro, mas não gostaria de liberá-la, né? Queria, daqui a pouco ela quer dar um rumo novo na vida dela, já que a Yasmin vem, né? A gente faz uma troca. Fale por você. Então acho que não tem convicção aqui, não vai rolar. A irmã foi lá, a gente brinca, né, desse jeito, mas a irmã foi lá num desejo que ela tinha há algum tempo de participar da consagração de líderes, que é feita lá no Rio de Janeiro. Ela ficou sabendo da data, pediu para ser enviada, nós entendemos do Senhor que era o momento, e até ela tem compartilhado isso, né, a importância de obedecer. Até tempos atrás teve o retiro de jovens lá, e ela, posso ir? Não vai, minha irmã, fica aí, bem de boa, na tua, curte tua vibe aqui em Alvorada. E agora a consagração de líderes, amém, o Senhor testificou e foi importante para ela. E quando ela estava quase voltando, o pastor CH convidou ela para ficar lá mais um pouco. Amarrou o pé dela, né? Amarrou o pé dela lá, né? Os irmãos gostam dela. E ela pôde ficar lá um pouquinho mais também. Participou lá do mini retiro que teve, né? Santa Cruz da Serra. Foi bom. Quando ela chegou aqui, ela chegou num dia, no outro dia já teve que viajar a trabalho, mas agora retornou. Espero que a rotina normal ela volte aí por algum tempo aí, que a gente sente falta dela aí, a nossa ajudadora. Quinta-feira, dia de culto, sempre às 8 da noite a gente tem culto, mesma coisa, 7h30 ali, os irmãos, 7 horas, os irmãos já estão na igreja intercedendo pelo culto, preparando um café para aqueles irmãos que vão chegando ali direto do trabalho. Então é um momento bom. Quinta-feira sempre de luta, né? Eu não sei se é por causa da carne, que começa a chegar no final
da semana, o trabalho, né? O cansaço físico ali, mental também. Mas também é uma luta, uma dificuldade, os irmãos chegam para baixo no culto, ali se arrastando, mas sempre quando acaba o culto nós somos renovados e a gente pode desfrutar desse renovo que só o Senhor nos dá. Então é muito bom, a gente chega a ver, e o nosso desafio é sempre lembrar, né, que aquilo ali vai passar, o Senhor vai agir, vai fazer a obra dele e vai nos renovar. Sexta-feira, também dia de célula, né? Células, tem célula da Muri, com as meninas lá. A Rita faz a célula com as mulheres, eu faço a célula com os homens. A Rita reuniu com as irmãs, né? Onde foi? Foi na casa da Yara e da Ari, reunimos as discípulas das discípulas, né? Fizemos o convite. E a Ari pôde compartilhar um pouco como foi a ida dela para o Rio. Mesmo. Dividir os despojos, né? Como a gente costuma falar. E foi benção, foi muito bom. A gente pôde compartilhar ali, ela pôde trazer um pouco do que Deus falou, a importância da obediência. Então foi muito bom. Tivemos um tempo de oração ali também. Deus falou algumas coisas, deu visões, né? Revelou algumas coisas e foi muito bom. Glória a Deus por isso, né? É bom esse tempo. A Ari estava compartilhando um pouco sobre a reunião de líderes lá, que entraram nesse tema como que as células, e a gente pôde ver a multiformidade do Senhor, né? Que Ele age em cada local de um jeito, vai mudando, estratégia nova. A célula lá também eu vou dirigindo ela, pedindo a instrução do Senhor, misericórdia, né? O dia corrido e chega lá cabeça cheia. A gente quer ver aquele momento com os irmãos. Eu também tive lá com os homens, um público um pouquinho reduzido, os irmãos. Meus irmãos estão meio querendo olhar para trás, né? Mas a gente vai orando, vai orando, crendo que o Senhor pode fazer a obra. Mas os irmãos foram lá, alguns deles, e a gente pode fazer um salchipão, não sei se tem em outras localidades, mas aqui tem, que é o salsichão, a linguiça. A Yasmin disse que era pão com linguiça. Pão com linguiça, né? É a linguiça ali, assadinha na churrasqueira, e aí com um pãozinho e tal. E o momento da gente também compartilhar um pouco como tem sido os dias, compartilhar, porque esse momento é importante, que a gente pode orar, né? A gente pode compartilhar um versículo, compartilhar uma palavra, mas a gente tenta seguir a instrução do pastor Eric, que não é um culto, né? Não é uma reunião formal, é uma reunião para que os irmãos se conheçam, né? Então a gente vai compartilhando do trabalho, das lutas, das bênçãos, falando sobre carreira, sobre dia a dia. E é interessante que às vezes a gente não fala isso com os irmãos que podem orar por nós, e a gente fala isso com um colega de trabalho, com um estranho na rua, com um mecânico, enfim, e dali, da congregação, sai muita solução, né? Sai muita resolução de problema. Exato, às vezes o irmão já tem a experiência naquela situação, às vezes a pessoa diz, tô precisando de uma peça pro meu carro, vou dar esse exemplo assim, bem aleatório, e o outro irmão, mas eu tenho essa peça lá em casa, e acaba sendo abençoado nisso, vai treinando o desapego dos irmãos e tal. É importante isso, e muita luta para fazer as células, muita vontade de não fazer, muita vontade dos irmãos de não irem, mas o Senhor tem abençoado. Eu sempre digo, o culto, ele é importante. Eu amo o culto ao Senhor, amo estar na igreja, amo estar na congregação. Mas esses momentos fora da igreja são os momentos que mais me geram vida, mais me geram prazer de estar com os irmãos. Para mim é algo muito forte isso, né? Quem sabe a gente adote a estratégia da igreja sem templo físico, né? Não sei se é possível. A gente sempre sai da célula louvando a Deus por ter feito, né? Por ter ido, né? Isso é benção. Exato. Dizem que as mulheres falam mais, né? Mas a gente, os homens, é o que acaba indo longe, né? Eles terminam uma hora depois da nossa. Uma hora depois vai conversando e termina porque a gente já começa a receber ligação, WhatsApp, mulher batendo no portão da casa. Normalmente as mulheres vão até eles. Exato, então daí a gente tem que ir embora, senão vai dar problema em casa. Eu lembrei que eu tive uma experiência nessa célula. Eu tinha uma aula da pós e essa aula valia nota.
recebi uma notificação que ia ter aula e disse para as meninas, sigam a célula, vou entrar na aula e terminando aqui, vou para lá. E eu ainda brinquei no nosso grupo, né? Pô, creio que nem vai ter aula, eu vou entrar por ser avaliativa, né? Mas daqui a pouco Deus provê de não ter a aula. Resumo, entrei na aula, fiquei mais de meia hora e a professora não entrou na aula. Segui para a célula, eu digo, amém, Senhor. Entrei ali, né? E tem como saber que entrei, caso tenha a nota, né? Mas depois eu fiquei pensando, poxa, nossa fé é tão... o Senhor é Ele que manda, Ele que faz, é Ele que conduz todas as coisas. Cheguei lá na célula, as irmãs até estranharam, eu disse, amém, a professora não entrou. Glória a Deus por isso. E é interessante manter o propósito esse sempre vivo, né? Poderia ter... Acabou a célula, então aproveitar para descansar um pouco, me deitar no... A célula não, acabou a aula, né? Vou me deitar no sofá aí para deitar um pouco, já que as irmãs estão encaminhadas, né? Mas é firme no propósito, firme naquilo que gera a vida. Benção. Glória a Deus pela tua vida e eu colho esse fruto, né? Glória a Deus por isso. E sábado é o dia que nós temos os pequenos grupos, né? Os PGs são reuniões específicas, né? Direcionadas para casais, homens, mulheres, jovens e adolescentes. E nesse sábado que passou, tivemos para adolescentes. A gente está com um baixo número de adolescentes na igreja, mas glória a Deus por isso que temos alguns, né? A gente tem ali a Cauane, a Malu, o Caio, a Lívia tem 10 anos, mas já está correndo aí a passos largos para a adolescência. E que bênção, estão crescendo no Senhor. Creio eu que amando o Senhor, né? E assim a gente ora pelo menos, porque a decisão eu não posso falar por eles, se eles amam ou não. Só eles podem falar isso, né? E foi bênção. E também nesse sábado a Rita recebeu um convite, né? Aí fez uma caravana. Tem uma igreja aqui, tem vários locais, né? Mas aqui em Porto Alegre é que nós conhecemos os pastores. Igreja Verbo da Vida, aí tinha um culto específico para mulheres, né? Para mulheres. O culto Virtuosas, acontece todos os meses. E foi interessante, né? O que a gente procura fazer? Quando esses cultos caem no mesmo dia dos juvenis, dos adolescentes, eu tento o máximo ir, né? Para estar com as irmãs de lá. Conheço algumas. E dessa vez a gente resolveu levar as irmãs daqui, né? A minha célula convidou as suas células e aí fomos em 12 mulheres e foi muito bom. O tema era o poder da influência, né? Quando a gente pensa nisso, já pensa, né, Instagram, mas foi totalmente diferente disso. Foi muito bom, foi uma bênção, assim, o quanto a gente influencia, o quanto é importante se posicionar onde a gente está para influenciar, né, a vida. E para influenciar o quê, né? Jesus, falar de Jesus, demonstrar nas atitudes. Então foi muito bom, né? Foi um tempo muito bom lá. A gente pode compartilhar, né, com as irmãs de lá e foi benção. Benção. Falando sobre isso, nessa questão da influência, a gente tem uma tendência a refutar tudo que é novo e diferente um pouco, né? E é interessante que a gente fala, não, isso está muito na modinha, esse negócio de evangelho nas redes sociais e tal. Não, é a ferramenta que a gente tem hoje para utilizar. Para isso a gente fica sendo preconceituoso, mas o carro não fica andando de Fuca lá de 1974, você já está andando com o carrinho mais novo. Então, essas coisas novas não adiantam. Não estou dizendo que a gente tem que dar valor só para isso, né? Tem o físico, né? Mas essa questão de como que a gente vai usar as ferramentas que a gente tem hoje. Eu só posso hoje dar um relatório para os irmãos porque tem um celular, tem um microfone, tem a internet, tem uma rádio. Então, se a gente tiver bons olhos, fé no Senhor, ligado no propósito, obediência às autoridades, meu irmão, a gente vai usar tudo isso para a glória de Deus, né? Então a gente fica falando, esse negócio de culto temático não é benção. A gente vive um tempo onde que uma pessoa ou outra pode ser atraída por causa de um culto temático. E as pessoas são muito visuais, né? Exato. Quando vai olhar algo, influência, né? A chamada do culto era bem
moderna, assim, umas letras bem bonitas, aquilo ali chama atenção, principalmente da mulher, né? Que ela acaba vendo as cores e tudo mais, mas assim... É o atrativo, né? A isca no anzol. Aí as pessoas vêm e a gente fala da palavra genuíno, Senhor. Falou claramente. Arrependimento, transformação de vida, só em Jesus há salvação, então a gente precisa usar isso, né? Eu sempre fui muito duro com algumas coisas. Outro tema é os louvores. Não, louvor bom é só louvor antigo, e aí entro nessas discussões e ninguém avança. Eu testemunho para alguns irmãos que eu fiquei 2, quase 3 anos assim, com muita dificuldade para adorar o Senhor e tal. Por quê? Porque eu queria adorar segundo o modelo do outro. Um irmão falava, não, louvor bom é só o louvor antigo, né, que tem Bíblia e tal. E aí tu vai ver o louvor atual, o antigo, enfim, tu precisa cada um deles sondar e ver assim, isso provém de ti, não provém e tal. Então a gente acaba travando por aquilo que a gente não quer obedecer o que o Senhor está falando individualmente conosco. A gente quer sempre estar se comparando com os outros, né? Então tem vários temas que a gente deixa de desfrutar do que Deus está fazendo por causa, sei lá, de um pensamento único nosso, não está aberto à forma como o Senhor vai agir, as circunstâncias e tal. Então a gente precisa estar sempre ligado nisso, mas firme na palavra genuína, né? A sala precisa se manter no nosso coração. É interessante que ela falou muito sobre a palavra, sobre como que eu influencio, me submetendo à palavra, lendo a Bíblia, tendo relacionamento com Deus. Basicamente, assim, o que foi falado foi isso. Eu não consigo influenciar as pessoas a amarem a Deus, a viverem a palavra, se eu não vivo a palavra. Eu não consigo levar ninguém naquele lugar onde eu não vou, né? É interessante que eu lembrei num outro culto que a gente foi lá também, o pastor ele trouxe uma palavra relacionada a isso, sobre ser influência, né? Nas redes sociais ser influência. E isso às vezes acaba pesando um pouco, você influencia, vou ficar postando fotinho e tal. Não, mas com um propósito, né? E naquela mesma semana depois do culto, eu falando com uma colega de trabalho, e ela falou assim, eu como líder dela lá no trabalho, falei, tá tudo bem, precisa conversar com ela? Ela falou, não, tá tudo bem, outras coisas, outra hora a gente conversa, não, fala, tá tudo bem. Eu não sei, eu sinto alguma coisa, um vazio e tal. Eu queria que minha vida fosse que nem a tua, assim, da tua esposa. Vejo vocês tão felizes com os pessoal, os amigos de vocês, lá da igreja. Foi uma oportunidade que o Senhor deu, através do quê? Da rede social, aquilo que a gente posta e tal, fazer com que alguém se abrisse e visse aquilo como referência. Eu pude falar, isso é Jesus. Não, nossa vida não era assim. Hoje a nossa vida claro, rede social sempre traz o desafio de o que é postado ali é verdade ou é uma mentira, né? Muita gente mascara, né? Mas aí assunto para outro tema. O pastor Gabriel está falando bastante sobre isso esse ano, os perigos das redes sociais. Os temas desse ministério que nós fomos tem casado com o que a gente tem falado, né? Tem casado com o que o senhor tem falado à igreja, eu acredito. Porque a gente vê esse movimento, né, da necessidade de usar as redes sociais, usar a internet para a glória de Deus. A própria rádio, né? Olha quanta coisa estruturou, quanta coisa organizou, os programas de relatório. Se a gente fosse ver o ano passado, não tinha tantos programas de relatório. Esse ano a gente já tem mais, ainda alguns irmãos falhando, que nem nós, né? Mas a gente já vê relatório lá de Xerém, relatório lá do povo do pastor Fábio, lá de Lote 15, Pilar, né? Na Lote 15, Vila Isabel, Santa Cruz, Petrópolis. Tem de todos os lugares ali vindo o relatório, coisa que a gente não tinha, então a gente está usando isso para a glória de Deus. Amém? Sábado. Domingo. E domingo, só no próximo relatório. Sem reprise, né, Arielle? A Arielle está aqui atrás, ela está me ouvindo, já está no compromisso. Eu fiz uma combinação com a Rita quando a gente falasse um pouquinho sobre o relatório aqui de Alvorada. Algumas irmãs e alguns irmãos já devem conhecer o Experiência do Lar, que a Rita já falou, já ministrou aí. Acho que é um curso que ela teve contato que ano? 2018.
2018. Ela recebeu um convite após a desistência de uma irmã de participar, e eu lembro que na época eu tive até uma resistência, porque era em dia de culto, era um encontro uma vez por mês, no dia do culto, e eu, amor, precisa priorizar as coisas do corpo aqui e tal, mas enfim, o Senhor nos direcionou, ela participou, foi bom, né, a participação dela, mas acho que o grande achado foi quando ela começou a mentorar outras mulheres, né, Experiência do Lar, até tem um livrinho, tá aqui, ó, Experiência do Lar, da Dave Titus, né? Ela é a autora do livro e ela traz muito isso sobre o lar, né? Como transformar um lar para a glória de Deus, usar ele para a glória de Deus, os princípios assim. E aí eu senti no coração da Rita trazer um pouco isso. Ela já tem algumas turmas, está com turma em andamento. Aquelas que foram alunas dela já estão com turmas também. E eu sempre digo, cada turma nova é oportunidade de novos lares serem impactados, e eu posso testemunhar o quanto eu vi Deus agindo na minha casa através dos princípios bíblicos que possui no curso, e que isso venho abençoando, também transformando a mentalidade da Rita em relação a alguns temas, e isso tem nos abençoado muito. E o que é a experiência do lar? É a experiência do Rapidamente, lar? não precisa Rapidamente, a experiência do lar é a troca de... O que acontece nas aulas, né? A gente fala sobre um princípio por aula, e durante um mês a aluna e eu, claro, né? Sempre eu faço junto com elas, toda vez que a gente abre turma, a mentora também faz aquele capítulo, né? Coloca em prática, e é a experiência do lar. Na próxima aula, né? Na aula seguinte, nós compartilhamos as experiências relacionadas àquele princípio. E é uma troca, né? 2018 eu conheci o curso, fui com um pouco de preconceito, né? Achando que seriam mulheres sentadas à mesa para falar de etiqueta, para falar coisas fúteis, e fui totalmente constrangida já na primeira aula, né? Não vou falar qual é o tema da primeira aula, não vou dar spoiler, mas tem sido muito bom. Sempre quando eu falo em alunas, eu digo que são, no meu caso, que agora nós abrimos uma turma, são 10 alunas, são 10 lares sendo alcançados pela palavra. Porque esse livro é um livro onde a Dave, né, e essa edição aqui, ele tá com a Trina, que é a filha dela, né? Essa aqui é a segunda edição de Experiência. Quando eu fiz foi um outro livro, mas basicamente os mesmos princípios. Ele é totalmente baseado na Bíblia. Não tem nenhum princípio que não tenha, no mínimo, 5 versículos, 5 referências bíblicas, todos eles baseados na Bíblia, né? Então, as irmãs que estão acompanhando e quiserem dar uma olhada no YouTube, ver um pouco como que aconteceu, né? Como que a Dave começou esse trabalho há muitos anos atrás, foi totalmente direcionado por Deus. Deus deu a direção clara para ela que ela deveria abrir essa mentoria. E hoje tem muita gente falando em mentoria, né? Qual é a diferença de uma mentora e uma palestrante? A palestrante leva o assunto, né? Entrega aquele conteúdo para quem está ouvindo, e a pessoa vai embora e elas não têm vínculo nenhum, né? Eles não têm vínculo nenhum, palestrante e o espectador ali que está ouvindo aquele assunto. Mentora ou mentor, né? Mentora, ela tem vínculo com a aluna. Eu tenho vínculo com essas alunas, eu converso com elas, eu trago as minhas experiências, eu trago aquilo que eu aprendi para elas, e elas me trazem as experiências delas, dificuldades, e juntas com a palavra a gente vai crescendo, né? Todos os anos é uma turma nova, mas todos os anos eu aprendo uma coisa diferente. Não é porque já fiz, né, que não tem nada novo. Então, a Experiência do Lar é um curso sem
custo nenhum, o único custo que a aluna tem é o do livro. Ela adquire o livro para ter o conteúdo para estudar. Uma vez por mês nós nos encontramos e nós falamos sobre os princípios de cada aula, né? E depois tem aquele mês inteiro para colocar em prática. Eu passo as experiências que eu tenho e elas, as delas, né? Já tivemos turma online na época da pandemia, né? Eu fiquei um pouco receosa em fazer online, porque a experiência do lar, então eu pensava, poxa, mas não vai ter a experiência da casa, será que isso vai ser bom? Foi muito bom, tiveram turmas online, também foi uma benção, então nós tivemos em 2019, depois tivemos em 2021 e agora nós temos turmas em 2022. Benção. E é interessante que eu estava lendo aqui, né? Como tornar sua casa um lugar de amor e paz. Esse é o princípio, né? A base do curso. E durante o ministrar, né? A gente traz vários princípios, né? De como usar o que tem, o princípio do contentamento, né? Eu até achava que a Rita agora vai querer comprar um monte de louça, um monte de coisa nova. E não, daí quando tu vai ver uma mesa lá dela, posso falar? Pode. Tipo, se não tem todas as louças iguais, é uma de cada cor e tal, mas tudo feito ao princípio do contentamento, usar o que tem, não condicionar a felicidade ao que tem ou ao que poderia ter. Já tive a oportunidade de parte de um dos capítulos, né? Uhum. A família proporcionar uma janta, então nós servimos as alunas, né? eu e as crianças preparamos um jantar, né? Botamos nossas gravatas borboletas lá, né? E servimos as alunas lá, e foi benção, abrir a casa, aquilo que é a realidade. Muita gente, ninguém vai na minha casa porque minha casa é muito simples, tá deixando de ser um abençoador com aquilo que tem, né? Então é muito interessante, meus irmãos. A Rita aí tá com algumas turmas aí, mas se você tem do Rio fazendo de forma online. Se você tem interesse, chame ela aí, que ela pode avisar sobre as outras turmas. Enfim, irmãos de outros locais podem fazer essa ideia. Eu tenho um livro lá do esposo da Dave, é o Larry Titus. Ele tem um livro Teleios, né, que é o homem completo, e traz muitos princípios também para os homens. E isso é benção, nos abençoa muito. Assim como a gente falou um pouquinho, né? A gente já teve aí o irmão Juan, a irmã Paula, falando um pouquinho sobre o curso de finanças, o Crown. Tem esse curso também que é voltado aí para mulheres, que é a experiência do lar. É muito bom, isso abençoa muitos lares, traz uma organização. Uma forma didática, né, de estudar a palavra, né? A gente pensa, como é que eu vou estudar, o que eu vou estudar, né? E todos ganham em casa quando uma mulher se posiciona com relação à palavra, né? Decide estudar o que a palavra diz sobre ela, sobre o papel dela. Quando nós temos uma mãe, uma esposa posicionada assim, toda a casa acaba ganhando, crescendo, né? E a gente vê uma família ali estruturada. Amém. Já vi alguns irmãos falar até feminista, esse empoderamento feminino. Eu sou a favor do empoderamento feminino, empoderar elas com aquilo que Deus tem para elas, né? Porque elas foram feitas para complementar, né, aquilo que o homem por si só não consegue fazer sozinho, e é nisso que elas precisam se apegar. Tem muita mulher querendo ser o que o homem é, quando na verdade, se elas forem aquilo que elas devem ser, que o homem nunca vai conseguir ser, elas realmente vão ser relevantes, né, na sociedade, na família e principalmente para o Senhor, na obra de Deus, né? Benção. É isso aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então é isso aí, um pouquinho do relatório aqui de Alvorada. Então os irmãos estão acompanhando aí os demais relatórios das demais localidades, os irmãos aí. Na sequência aí, a irmã Arielle retorna aí para encerrar aí junto com a minha esposa. E continue conosco aí, mais um pouquinho de programa. É muito bom ter os irmãos juntos aí. Fique na paz, que Deus abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. A paz, queridos irmãos, aqui é a Dayana. Então, eu sou o Wellington, nós congregamos na Congregação Ramá Sul Alvorada e viemos falar um pouquinho como é que foi a experiência do retiro de casais. Então, foi uma grande oportunidade para nós, né, poder
trocar experiências ali com os irmãos, aprendizado, poder estar ali em comunhão com os irmãos que estão mais tempo também na caminhada ali do casamento, né? Nós estamos casados, vai fazer 1 ano agora em outubro. Então foi muita bênção, sim, muita oportunidade da gente poder crescer, né, como casal. Como a Dai falou, é importante a gente entender, né, que o divórcio ele não é uma opção, né, foi falado, né, e isso é pertinente ao dia a dia, onde o mundo caminha para um olhar totalmente diferente, né, onde não dá certo, é mais fácil se separar. E então a vivência de outros casais, que nem a Dai falou, que já estão mais tempo caminhando, já estão há muito mais tempo casados, então eu acho que essa comunhão ela é muito importante. Outros assuntos também foram bem legais, a parte de abordagem de finanças ali que a gente teve, né, o quanto ela pode refletir num mau casamento, né, num mau convívio entre o casal, né. As outras dinâmicas também foram bem interessantes, fez refletir aquela parte dos filmes também que foi passado, né, o quanto a gente está disposto a abrir mão pelo outro, a morrer pelo nosso parceiro, né, e também a questão de colocar, né, outras coisas em prioridade, em primeiro lugar, ao invés de Deus, né, como filho, carreira, né. Então isso é bem interessante pontuar, que me marcou bastante esses pontos que a gente citou aqui. E também da comunicação, né? A gente teve uma dinâmica onde era para dizer qual eram os sintomas, né, de um casamento que estava acabando, enfim, que estava destruído. E a comunicação foi uma coisa que prevaleceu. Então me chamou muito a atenção que como a má comunicação causa separação e desavenças mesmo dentro de casa. Outra coisa que me chamou muita atenção, que o pastor Taylor fala muito, é casal feliz, família feliz, né? Casal feliz, os filhos felizes e um ambiente tranquilo, né? E isso a gente preza muito desde que a gente começou a se relacionar, de querer fazer diferente. Os dois vieram de uma família desestruturada e a gente tem, né, essa vontade de querer fazer diferente para proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Então foi algo que foi muito produtivo, foi muito bom. O casamento ela é a célula-mãe, né, da sociedade. Então isso foi trazido e realmente, né, tudo começa dentro de casa. Então é isso aí. É isso, né, meu amor? Foi muito bom, estamos esperando o próximo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo! Até a próxima. Paz, irmãos, sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas, em Rio Grande do Sul. Estou aqui acompanhando a programação de relatório da comunidade Ramá. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Olá, irmãos, aqui é a Suelen, eu falo da Ramá de Alvorada e eu também estou ligadinha na web Rádio Ramá. Um abraço a todos os irmãos. Todo mundo ligado. Em dias difíceis e turbulento, todo coração precisa de esperança e todo ânimo de renovo. A Web Rádio Ramá apresenta o programa O Despertar da Palavra, um novo olhar sobre as situações do seu dia a dia, a fim de que você não desanime ao longo da sua caminhada. O Despertar da Palavra é todos os dias, às 7h20 da manhã, na sua web Rádio Ramá. Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Gilson Marins, da comunidade Ramá em Unamar, e quero convidar a você, que é ouvinte desta rádio abençoada, a estar dando culto ao Senhor conosco, todos os domingos às 18 horas e quarta-feira às 19 horas. Nós estamos na rua Belis Cardoso, quadra 16, lote 31, entrada pelo DPO, após a Lagoa, segunda rua direita, e depois das placas amarelas, o segundo portão à esquerda. E que Deus nos abençoe.
Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor, aleluia. Glória a Deus, voltando aí do louvor. É bom que a gente vai meditando e vai adorando ao Senhor. Isso é muito bom, né, Gabriel? Ah, é, claro, amém. Amém. Esse aqui é o nosso irmão Gabriel. Gabriel aqui da Comunidade Ramá Pelotas. E estamos chegando para mais um relatório daqui da cidade de Pelotas. Aquilo que temos feito ou deixado de fazer, de repente também, mas queremos estar compartilhando um pouquinho que seja para a edificação dos irmãos que estão nos acompanhando aí nessa sexta-feira à tarde, né? Ou de repente vendo essa gravação através das redes sociais aí, através do Facebook, através do YouTube, né? E tem sido uma grande oportunidade de Deus para os irmãos da comunidade, irmãos de outras localidades também,
de repente em outras partes do corpo, estariam ouvindo um pouquinho do que tem acontecido aqui em Pelotas, Rio Grande, Alvorada, Santa Catarina, lá com nosso irmão Rogério e a Edilane, nosso pastor Gabriel e Amanda, e são várias localidades aí, e os irmãos lá do Rio vão recebendo o nosso relatório, né, vendo quem são os irmãos que estão no corpo, né, quais têm sido as lutas, né, isso é muito bacana, né, porque é muito distante, né, bastante distante, né, os irmãos lá do Rio, aqui pro sul, né, Gabriel? Tem como estar seguido com eles ou não? Bom, não. Não tem como, né? Presencial não tem, mas através da internet essa oportunidade de conhecer um pouquinho do testemunho e da nossa vida, né, o que temos feito aqui em Pelotas. E assim, da mesma forma, nós vamos acompanhando durante a semana o relatório dos irmãos do Rio, de algumas localidades, e sabendo, né, como tem sido a obra, como tem sido os encontros, né, os irmãos ali que têm perseverado na presença do Senhor, o conhecendo os irmãos, o testemunho, né, tem sido muito gratificante para as nossas vidas. Às vezes estamos ali no trabalho, ouvindo ali com fone de ouvido, ligado com os irmãos, né? E hoje é a nossa vez de estar falando um pouquinho aqui para os irmãos. Glória a Deus. E nós começamos, né, o nosso relatório sempre falando numa ordem aqui, né, o nosso primeiro dia da semana. Qual o dia, Gabriel, que a gente começa falando? No domingo. Domingo, glória a Deus. E o que temos no nosso domingo, Gabriel? Nós entregamos culto a Deus. Aleluia. Aleluia. O dia que nos reunimos ali realmente para estar entregando o culto ao Senhor, né? Nos reunimos aqui no bairro Getúlio Vargas, na rua 13, número 663. E a nossa reunião ali é que horário, Gabriel? Às 18 horas. 18 horas, o Gabriel tá ligado aí, viu? Acho que ele fez o dever de casa aí. Nos reunimos ali, o culto é às 18, mas a gente estava reunindo antes já. Queremos organizar isso de poder estar nos reunindo também antes ali para poder estar limpando a igreja, poder estar em comunhão, poder estar adorando ao Senhor, orando e preparando para dar esse culto ao Senhor. Né? E ali nesse domingo o Senhor me deu a palavra, eu estava compartilhando ali a palavra, o Senhor me deu uma palavra sobre a história de Acabe, né? O rei Acabe, né? Muitos sabem, muitos conhecem ali essa história de Acabe, a vida dele como foi. E o Senhor me fazia meditar nas oportunidades que aquele homem teve. Muitas oportunidades de Deus ali, né, ele teve. Né? Grandes livramentos, vitórias contra a Síria, né? Grandes vitórias, né? Sobrenaturais vitórias, né? De um povo muito menor, ganhando um povo de milhares ali, muitos soldados, eles vencendo, né? Ali o profeta indo falar com ele, a forma que deveria atacar, né? Com os moços ali, pouquíssimos moços saíram a guerra ali do lado de Acabe e venceram aquela batalha, né? Então a gente foi vendo grandes vitórias ali, né? E aquele momento também das vinhas de Nabote ali, né? Ele tomando ali, né? E realmente matando aquele inocente, né? Através de Jezabel, e ali a oportunidade, né? Que Deus deu para ele ali, né? De realmente se humilhar na presença do Senhor ali, quando o profeta veio falar aquela dura consequências que ia acontecer com ele se humilhou, se quebrantou realmente, e ali Deus, com misericórdia, aceitou a humilhação dele, né? E a gente vai vendo muitas oportunidades que Deus foi dando para ele ali, até quando ele estava com o rei Josafá ali, né? Aquela aliança para a guerra, né? Ali a palavra de Deus vindo para ele, para que ele não fosse para a guerra, senão ele seria morto, né? E o povo ia ser disperso, né? Como ovelhas, né? Ali pelos montes saindo, né? E ali ele querendo se disfarçar, né? Ali ele já sabia a voz de Deus, o que Deus estava falando, e quis se disfarçar, quis dar um jeitinho, né? E de desobedecer a voz do Senhor, né? Mais uma oportunidade de Deus ali para ele, Deus falando através de um homem de Deus, um profeta de Deus, né? E ali ele sendo rebelde, né? A gente vai lembrando também um pouco mais da vida de Acabe, né? Aquele encontro com Elias ali no monte, né? Aquele fato ali com os profetas de Baal ali, ou Elias orando, né? E o que fizesse cair fogo do céu, né? A gente vê ali que Elias orando e o fogo caiu do céu, consumiu o altar, consumiu a água, né? Aquela morte dos profetas de Baal. Então a gente pensa, poxa, caramba, que oportunidades, viu até fogo cair do céu o rei Acabe. Olha, sobrenatural de Deus que aquele homem viu.
Olha quantos profetas de Deus aquele homem esteve com ele ali, exortando ele, né, direcionando ele, mas no final da vida dele a gente vai vendo ali ele querendo desobedecer aquilo que já era a palavra do Senhor, e a gente vê as consequências, né, ele disfarçado ali na guerra, uma flecha atirada ao acaso, por entre a armadura dele ali, fere ele, e ainda assim ferido de Deus, né, ferido por Deus, né, o próprio Deus o feriu, né, ele fica de pé no seu carro até o final da tarde, né, a gente vê alguém ferido e mesmo assim não se humilhando, né, alguém ainda querendo se manter de pé diante dos homens, né, um status, né, ali no meio da guerra, né, de pé, não se prostrando diante do Senhor, não se humilhando, né, e ali a morte dele, né, e isso muitas vezes pode acontecer com a nossa vida também. De repente a gente está ferido, a gente está em desobediência, está em pecado, né, tá fazendo aquilo que não era para estar fazendo, está no local onde não era para estar, mas não nos curvamos, sabemos que estamos feridos por dentro, né, mas ainda continuamos com uma postura, um status, né, queremos manter, né, e que Deus possa nos dar graça, né, de realmente poder nos curvar quando tivermos a oportunidade, quando o homem de Deus estiver falando conosco, né, a gente aproveitar as oportunidades, né. Deus tem dado oportunidade, né, Gabriel? Claro. Aleluia. Que possamos ouvir a voz do Senhor e tomar uma posição firme, que não foi o que o Acabe fez, né. Então, a palavra que o Senhor nos deu para estar meditando, através dos exemplos ali da vida de Acabe. Aleluia. E quem é que esteve conosco, Gabriel? Lembra aí quem é que esteve conosco no domingo? Tivemos... Os nossos irmãos estiveram dando culto conosco? Claro, tinha um senhor ali também, né? Ali com a gente, né? Que até o Maurício tinha me dito, né? Que estava com ele no hospital. E dali, assim, né? Foi uma surpresa pra mim, né? Tá ali com ele ali, né? Foi benção estar ali com ele, né? Tinha também 2 meninos também, né? Foi o Renan... e o outro, assim... O outro não sei o nome da mais. Só sei que, assim... Tava os 2 ali, foi benção estar com eles, né? Tá a família do Wagner também, né? A gente se alegra, né? Se alegra com os irmãos que estão conosco, né? Não é o número de irmãos, mas sim o desejo de cada um de poder realmente se entregar ao Senhor ali num culto ao Senhor, compreender a importância de estar ligado no corpo, de não falhar um encontro, né? Realmente deixar de repente o irmão na mão, dando culto ao Senhor, né? Os irmãos tendo que organizar tudo ali, né? De repente sair com o evangelismo e não ter alguém, né? A gente se sente triste realmente quando o corpo não está completo, né? Então que Deus possa dar essa compreensão, né, da importância, né, de cada um para o corpo, né? Fica muito ruim, né, se o meu braço não faz parte do corpo, né? Como é que vai ser uma mão só trabalhando, né? Se de repente meu braço está paralisado, né, vai ser um peso para o corpo se ele não tiver movimento, né? Então a gente precisa estar ligado no corpo, com movimento, ajudando os irmãos, estando auxiliando, né, num culto, né, Gabriel? Isso é muito importante. Mas também, depois, na nossa segunda-feira, a gente sempre comenta acho que se os irmãos virem aí todos os nossos relatórios, vão ver a importância da gente estar na segunda-feira reunido ali, ouvindo a palavra de Deus em seu lar ali no culto em Ramá. Nessa semana nós tivemos um convite para estar dando culto com os irmãos que têm feito encontros em uma garagem, né? São irmãos de várias partes do corpo que se reúnem para dar culto ao Senhor. E ali nós tivemos a oportunidade, eu, o Maurício e a Marta e a Heleninha, de estarmos junto com os irmãos, ali nos alegrarmos, estar conhecendo outras vidas, né? Poder ali ouvir a palavra, até foi eu que estava compartilhando a palavra ali, e depois tivemos um momento de comunhão ali, de poder estar ouvindo ali os testemunhos, ali os irmãos falando sobre as experiências com o Senhor, né? As experiências ali com oração, né? E a gente vai sendo edificado, vai conhecendo outras vidas, vai vendo também as dificuldades, né? As provações ali, mas é muito bom a gente poder estar em comunhão, né? E Deus tem nos dado essas oportunidades. A gente quer aproveitar, né? Não só para encontros religiosos, mas para poder ter contato com vidas, né? Poder estar conhecendo outros, poder estar orando, né? E que Deus nos dê graça aí, nos ajude, né? Sempre manter isso, né? Não só encontros religiosos frios, mas que haja frutos realmente. E depois, terça-feira, o que nós temos feito? A live. Tivemos feito a live ali, né? Adorando o Senhor. Bem, mais uma oportunidade, né? É verdade. E onde é que tem sido a live essa? Tem sido aqui, né? Tem sido aqui na sua casa, aqui, né? Nós tivemos ali, né?
Foi benção ali estar com os irmãos, né? Os irmãos lá do outro lado lá, né? Mas ainda bem. Mas tiveram ali com a gente ali, né? Estiveram na comunhão ali com a gente. Foi benção, né? Tá ali, né? Glória a Deus. Amém. Tem sido um prazer poder estar com os irmãos, dando culto ao Senhor, com essa ferramenta da internet, né? Utilizando ela para a glória de Deus, né? E possa ser assim 24 horas, né? Usar a internet para adorar o Senhor realmente, né? Que o nosso corpo seja um sacrifício agradável ao Senhor, né? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? A forma que a gente utiliza o celular, né? Mas nas noites de terça-feira nós temos separado aí uma hora e um pouquinho para dar esse culto ao Senhor, né? Começamos ali conversando com os irmãos vão entrando na live, tem um momento da gente estar orando, adorando ao Senhor, né? Tem alguém que compartilha a palavra, e nessa terça quem é que compartilhou a palavra? Foi o Maurício. Também, Maurício. Lembra da palavra ainda? Foi o Lucas, né, que ele pregou ali, né, sobre a cruz ali, né? Amém. Lucas 9, 23 e 24, né? Textos ali bem conhecidos. O Maurício foi nos trazendo ali alguns comentários, né? Através do Espírito Santo ali, que Deus foi falando com ele em relação à cruz, realmente, né? Em relação a essa a sentença de morte, né? Nós devemos tomar a cruz, né? Não é alguém que vai colocar a cruz sobre nossas vidas, mas nós devemos tomar a cruz, né? Realmente para poder seguir o Senhor, ser um discípulo realmente de Jesus, só aqueles que tomam a cruz. Né? A morte para os desejos dessa vida, né? Para o nosso eu. Né? Então o Maurício esteve compartilhando um pouquinho conosco nessa terça-feira, né? E depois na nossa quarta, temos algum encontro na quarta, Gabriel? Tivemos culto de oração. Né? Oração? Amém. E como é que foi a oração, Gabriel? A oração foi bênção, né? Tava ali, né? Tava eu, a Martinho, o Maurício, a Milene, os dois pequenininhos ali da Milene, o Léo, né? Que é a esposa do Léo, né? Nós tivemos tudo ali, né? Tudo buscando o Senhor. Né? Verdade. E o Léo e a Tânia estavam juntos aqui ou não? Não, eles estavam lá na casa deles, matavam através do celular, né? Amém. Os irmãos moram longe, né? O Aires, Léo e a Tânia moram na Z3, moram na praia, aqui perto da praia, aqui em Pelotas. Né? Então fica bem distante, né? Ficam bastante bem longe, os irmãos não têm nenhum veículo ali, né? Então a gente tem utilizado, né? Eles até estão ligados na outra parte do corpo, mas tem participado das orações conosco também. Né? Tem sido um momento bom ali de estar com eles, né? E orando juntos, né? Sem divisão, né? Sem placa de igreja, mas realmente, né? Ligados no corpo de Cristo, né? E as quartas-feiras, né? Tem sido esse encontro de oração, né? Utilizamos a internet aqui de casa justamente para facilitar, né? Ter essa comunhão com outros irmãos, né? Às vezes com o Wagner, né? Com a Ligiane, né? Com a Miriel ali, né? A família que também estão no Posto Branco, também estão distantes daqui, né? Uns 14 quilômetros, né? Passa pedágio, então a internet tem sido bom para isso, né? Poder estar com os irmãos ali nessas reuniões de oração. E aí, Gabriel? Sexta-feira, aconteceu alguma coisa? Claro, aconteceu um culto, né? Culto, onde é que foi aqui? Onde é que foi? Compartilha com os irmãos aí. O culto foi aqui na casa do Moisés, né? Assim, foi benção estar aqui. Sexta-feira foi lá no pastor? Foi lá no pastor, perdão. Foi lá no pastor ali, né? Da quadrangular. Foi benção estar ali, né? Com eles, né? Ali, né? Nós estivemos ali na comunhão ali. Para mim, aquilo ali, né? Foi maravilhoso estar ali na comunhão ali com eles. Foi benção. E estar sempre assim no corpo, né? Não se afastar, né? O Gabriel tem compreendido também isso, né? Nós queremos realmente estar vivendo esse entendimento, né? Os irmãos de Santa Cruz têm sido um grande exemplo para nós, né? Realmente compreensão na questão do corpo, né? O corpo de Cristo, que não é a placa da nossa igreja, mas são todos aqueles que têm vivido para o Senhor Jesus, né? E Deus tem nos dado essa direção também de sairmos aqui e realmente cultuar com outros irmãos, né? E às sextas-feiras os irmãos da quadrangular têm encontro, né? Tem um culto, né? E ali eu convidei o Maurício, convidei o Gabriel para nós estarmos indo lá. Fomos lá, encontramos o pastor José, a sua esposa e seu filhinho, né? Estavam só os três ali no culto, né? E lutas também, dificuldades ali, né? Como nós passamos. E a gente pôde estar dando culto com eles ali, se alegram muito com a nossa presença lá. E da mesma forma nós, né? Para nós é uma alegria estar com eles, né? Algo muito simples,
né? Mas é o culto ao Senhor, né? No tempo que a gente separa ele para estar adorando ao Senhor, ele pode estar compartilhando também uma palavra ali em 1 João 3, né? Em relação a realmente nós sermos filhos de Deus, né? Mas que realmente ainda não se manifestou, né? O que nós vamos ser, né? Mas quando Jesus, né, voltar, nós veremos Jesus como Ele é, né? Seremos semelhantes a Ele, né? Porque vamos ver realmente Jesus como Ele é. Isso é maravilhoso, né? Tá aguardando essa vinda do Senhor aí, Gabriel? Claro. Tá ansioso para te encontrar com o Senhor? Claro, sim. Tô muito ansioso sim, né? Porque o dia que vir, eu quero poder estar com Ele. Amém. Esse é o nosso desejo, né? Sabemos que Ele vai voltar, né? Essa é a promessa do Senhor, né? Ele foi preparar a morada e Ele vai voltar para nos levar para Ele mesmo, né? Mas a continuação do versículo vai dizendo, né? E a si mesmo se purifica, né? Todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele, é puro, né? Se realmente nós cremos que Jesus vai voltar, precisamos nos preparar, precisamos nos separar, nos limpar realmente, né, de todo pecado, né, crucificar o nosso eu, assim como foi a palavra do Maurício nessa semana, né, para realmente poder nos encontrar com o Senhor. E se realmente esse tem sido o nosso desejo, no nosso encontro com o Senhor, precisamos nos separar, precisamos ter uma vida de morte, uma vida de negação, né? Mas glória a Deus que Deus tem falado, né? Tem falado de várias formas, né, Gabriel? Isso é verdade. Recebido bastante alimento aí do Senhor, né? Tanto da leitura da palavra diária, a web rádio, né? Tem sido algo essencial na nossa vida, né? Outros irmãos que a gente vai mantendo comunhão, né? Outras igrejas, né? Pregando também ali a palavra, as oportunidades diárias ali com o Senhor, né? E não vai faltar palavra, né? Não tem faltado palavra, né? Que Deus nos dê graça dessa prática. Não é, Gabriel? Claro. O que vale mais? É conhecer muito ou é praticar? É praticar. Prática da palavra, né? Não adianta às vezes conhecer toda a Bíblia e não praticar ela, né? Precisamos meditar, né, para poder praticar. Isso é verdade. Aleluia. Glória a Deus. E aí no sábado, Gabriel? Fizeram alguma coisa? Como é que foi o sábado? No sábado nós tivemos ali o culto das crianças. Depois nós fomos o culto de homens, né? Mas só que aí acabou que não teve. Mas só que depois nós tivemos que a comunhão aqui, né? Nós estivemos ali orando, né? Tivemos eu, tu, o Maurício, né? E mais um garoto, né? Um menino que esteve aqui com a gente, né? Esqueci o nome dele. Não, vou ver no ponto aqui, eu pedi a informação pro irmão, como é que é o nome do... Ó, eu vou ver aqui, é o Robson. Robson esteve com a gente. Glória a Deus. Então, vamos explicar para os irmãos aí, para os irmãos entenderem passo a passo aí do sábado. Sábado, então, teve um encontro, o Maurício e o Gabriel se reuniram com as crianças na igreja, né? E tem sido muito bom lá, esse encontro. O Maurício fez uma dinâmica com eles lá, uma brincadeira, em relação a eles entenderem como é andar com Deus, como é andar sem Deus também, né? O Maurício, ele fez um circuito dentro da igreja, né? Colocou vendas em algumas crianças e outras ficaram sem venda. E aquela que estava sem venda nos olhos conduzia aquele que não estava enxergando, né, por um trajeto, né? E ali trazia esse exemplo para as crianças e essa meditação sobre como é caminhar realmente ouvindo a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos guiando, ainda que a gente não conheça o caminho, não esteja vendo bem claro, mas a gente sabe quem tem nos conduzido, né, por um bom caminho. E o Maurício trouxe essa meditação para as crianças, e algo que é muito bacana, e as crianças não vão esquecer mais, né, principalmente porque é a palavra de Deus, né. Depois, o Maurício ia estar trazendo uma palavra ali para os jovens da comunidade, né, através da internet, né. O Gabriel falou que não teve, mas na verdade teve, né. Teve. O encontro foi aqui em casa, né. A live estava aberta ali, não entrou ninguém. Mas ainda houve a live aqui em casa, né? E o Maurício pode estar compartilhando ali uma palavra. Podemos estar orando, até eu participei, não era jovem, mas estava participando junto aqui, aproveitando isso, né? Então, tem sido bênção que Deus tem dado aí essa oportunidade para o Maurício estar com os jovens, né? Estar com as crianças também, né? E o Gabriel acompanhando aí como um Timóteo, né? Glória a Deus, que Deus continue abençoando aí. E tu falou mais alguma coisa do sábado, não? Não, acho que foi só isso. Comunhão, né, que tu comentou, né? Comunhão. Comunhão não tem faltado, né? Temos tido um tempo aí de estarmos juntos, né? Tomando um café juntos, compartilhando algo do Senhor, né?
E tudo isso é para edificação, né? Tem sido para nosso crescimento, né? Mas queremos mais do Senhor, né? Queremos comer mais o pão da vida, né, Gabriel? É verdade. Para que a gente come do pão? A gente poder sentir mais presença de Deus, mas não é só para isso também, né? A gente também, assim, é saber quem é Deus, né? Pra gente poder estar com Ele, né? Aleluia. Aleluia. E temos que falar, né? Queremos comer mais e mais do pão da vida, né? Queremos nos alimentar mais da presença do Senhor para poder levar para outros, né? Aqueles que têm fome, né? Beber das fontes de água viva para levar para quem tem sede. Esse é o nosso desejo, né, Maurício? Ô, Gabriel. Claro. O Maurício está ali. O Gabriel. Mas glória a Deus. Então, deixando aqui mais um relatório, um pouquinho daquilo que temos feito nessa semana, e que seja para edificação dos irmãos aí algum ponto, e que Deus nos dê graça de fazer mais para o Senhor, né? Não para mostrar a quantidade aqui de coisas que fizemos, mas seja uma vida na presença do Senhor com frutos. Aleluia, Gabriel? Aleluia. Manda um abraço, pessoal. Então, Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amém, meus irmãos. Até a próxima, se Jesus não voltar. Paz do Senhor. Leia toda a Bíblia em 2022. A Web Rádio Ramá transmite a leitura diária da Bíblia em 4 horários para você. Às 6:30 da manhã, às 9:30, às 4:30 da tarde e às 9:30 da noite. Aproveite e solicite o seu calendário anual de leitura da Bíblia. É gratuito. O WhatsApp 21 2621 40 20. 2621 40 20. É a Web Rádio Ramá e você em busca do conhecimento de Deus. A comunidade Ramá agora mais perto de você e de maneira mais simples. Conheça o aplicativo Web Rádio Ramá, disponível na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel. Visite hoje mesmo a loja e instale Web Rádio Ramá. É você conectado na Palavra de Deus, onde estiver e durante o tempo que desejar. Alô, irmãos, a paz, Deus abençoe. Aqui Nilson de Leon, da comunidade Ramá de Rio Grande aqui. A gente também se alegra aí para colaborar, participar com o programa Relatório Ramá Sul. Agradecemos a oportunidade, o carinho, a atenção aí de todos os irmãos, das irmãs, Arielle, todos os irmãos aí que estão juntamente com a gente, e a gente se alegra em Deus, né? A gente aqui durante a semana estamos mantendo a nossa mesma programação, nas quartas-feiras o nosso estudo bíblico às 20 horas, agora com esse nosso novo desafio de estar passando no Instagram, né? Então a gente tem prosseguido. E nos domingos temos o nosso estudo bíblico, o nosso culto, né? Às quartas-feiras o nosso estudo e nos domingos o nosso culto. Nesse último domingo agora nós tivemos um culto especial, um culto alegre, um culto festivo e de comunhão com os irmãos de Pelotas, né? Os irmãos de Pelotas vieram, o Moisés, a Martinha, a Heleninha, o Gabriel, o Wagner e a família, né? Então a gente recebeu, né, os irmãos, né? Eu, a minha esposa Daiane, o meu pequeno Daniel, a Mara e o Fred, a Elisa e o Ricardo. Sentimos aí a falta lá de Pelotas dos irmãos lá, o Dexter, e sentimos a falta aqui em Rio Grande de Marcelo e Lide, né? Então a gente ceou a Deus ali, cultuou a Deus, a gente sempre procura dar oportunidade para todos os irmãos, então sempre tem alguém que tem um salmo, tem uma oração, tem um testemunho, tem um hino, então é sempre uma alegria, né? Cada um ali poder compartilhar, já que a gente é pouco, então a gente é abençoado e valorizando e se valorizado e ser valorizado, né, na comunhão, e cada um dá a sua colaboração. Aos domingos agora a gente está
tendo um culto um pouquinho diferente, porque em vez de ter uma pregação normal, a gente está convidando os irmãos para a gente dar uma olhada num livro que eu achei muito pontual, muito importante, né, nesses últimos dias. Um livro que é chamado Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás e esses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. No domingo passado, retrasado, me desculpem, anterior a esse da ceia, a gente falou sobre a sutileza da imoralidade sexual. Ele não fala só sobre isso, ele fala sobre um monte de assuntos interessantes. Por exemplo, a banalização da graça, a normalização do divórcio, que vai ser o nosso próximo capítulo que nós vamos dar uma olhadinha. A sutileza no materialismo e no ateísmo, as ideologias contrárias à família, a relativização da Bíblia e assim um monte de outras coisas, né? Então a gente divulgou e falou ali, né, sobre o programa Edificando Família. Por falar nisso, vai meus parabéns aí aos irmãos que fazem o programa e fizeram esse programa, né, sobre a questão da intimidade, sobre a sexualidade, né? Eu imagino que deve ter sido uma barreira muito grande a gente falar sobre isso e da mesma forma os irmãos aí no Edificando Família terem falado. Então vai meus parabéns. Então eu estava falando para os irmãos, é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente se sente constrangido, mas a Bíblia fala sobre tudo isso, né? E muitas vezes por que a gente tem esse constrangimento? Então o livro traz essas questões, ela fala sobre divórcio, ela fala sobre a banalização da sexualidade, né? Então, muito legal, né? Então a gente conseguiu aí comprar, como a gente é pouco aqui, Deus me abençoou, eu comprei um livro para cada um dos irmãos, faltou um livro, 2 livros, né? Faltou 2 livros, mas aí o Marcelo e a Lídia são expert em usarem ali o e-book, então tem nos acompanhado. Todo mundo tem um livro físico e quem não tem um livro físico nos acompanha ali através do e-book. Então a gente vai dando uma olhadinha no livro, não consegue ler na íntegra, né? Mas a gente eu dou uma lida previamente e depois peço para os irmãos ali lerem alguma parte, mas o mais importante, a gente ter esse conhecimento, ter um incentivo para que os irmãos leiam. Se os irmãos lerem, que tem um incentivo de comprar um livro e presentear alguém com esse livro. E a gente divulgar as coisas boas, né? Que tem nas livrarias e que tem material, principalmente esse tipo de material, que vai de contra ao ataque do mundo, ao ataque do inimigo, contra os assuntos cristãos e contra a Bíblia, né? Muito legal. Nas quartas-feiras nós mantemos nosso estudo. Agora nós estamos estudando sobre as religiões. A gente sempre tem por ideia de uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, falar sobre esses temas. Religião já fazia mais de ano que nós não víamos. Então nós voltamos a falar sobre religiões. Começamos a falar ali sobre as religiões antigas, né? Egípcia. Falamos ali sobre o que tem sido divulgado da religião egípcia hoje nos clipes musicais, né? Então, é muito que acontece isso. Falamos sobre o budismo, o hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo, né? A yoga, o incenso, as imagens ali, as estampas de roupas do hinduísmo. E agora, na última quarta-feira, nós falamos sobre o islamismo. Quem é? O que é o islamismo? Quem foi Maomé? O que é o Alcorão, né? Qual a diferença entre sunitas e xiitas? O Alá, que eles chamam de Deus, o Deus deles, o Alá, é o mesmo nosso? Se é o mesmo nosso, como é que eles reconhecem os personagens bíblicos, né? Então são tudo coisas que nós abordamos nas quartas-feiras no estudo bíblico. Amém, meus irmãos? Então fica aqui o nosso breve relato e o nosso abraço aí aos irmãos. Amém? Daí varão de guerra! Daí varou de guerra! Acho que ela não vai falar nada dessa vez. Estamos para mais um Relatório Santista. Estamos chegando para atualizar um pouquinho as nossas novidades. E primeira novidade, estamos agradecendo a vida da Dona Vera, que está completando 70 anos de idade nesta semana. A minha mamãe, que Deus abençoe ela, dando muita saúde, e para nós é uma grande alegria. E aí, eles estão vindo aqui para Santos, vão passar uns dias conosco, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, a família. Então, isso é uma bênção de Deus a gente poder passar um tempinho.
Também aqui em Santos temos, sempre que possível, estado com o pastor Alípio lá na PIB, né, participado dos cultos, participado ali de alguns eventos que a PIB faz, e a PIB tem feito bastante eventos, e esse último mês foi o Ser Relacional. Então no mês de agosto, né, o tema foi Ser Relacional. Agora em setembro, o tema é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas também temos um outro tema importante nesse Setembro Amarelo, né, que é sobre o combate ao suicídio, né? E tem uma série de estudos bíblicos, né, de leituras bíblicas dinâmicas, que nós falamos sobre, né, como combater o suicídio, né, esse mal que assola a muitos, né, que pensam em tirar a própria vida. Então, se você está nos escutando, né, de repente aqui, peça aqui pela Web Rádio, peça aqui na Rádio Ramá, que temos o estudo bíblico sobre o combate ao suicídio. E é importante isso para todos, não é verdade? Sim, com certeza. E aqui nós seguimos com a rotina, né? A gente, lembrando, está ligado a Florianópolis, né? Então a gente continua fazendo os cultos lá às terças, quintas e domingos. A bênção lá de Floripa é que agora temos 2 participantes assíduos a mais com a gente, que é o Vicenzo, que joga com o Léo, jogava com o Léo no Baruch, que é um clube de futebol em Bituba, e também a Dona Mary, que é a mãe do Vicenzo. E aí a gente está agora, né, fazendo os estudos bíblicos às terças e os cultos às quintas, e eles têm participado com a gente, assim como aos cultos aos domingos, que a gente faz também às 10h30 da manhã, né? A gente continua estudando Romanos, e a Muri, né, está organizando o nosso estudo bíblico de Romanos, que a gente está gravando, né, e está fazendo aí um estudo profundo de Romanos, né? A gente leva 2 ou 3 estudos para fechar cada capítulo, então é um estudo profundo da carta de Romanos e tem sido muita bênção, não é, meu amor? Sim, estamos no capítulo 7 agora, é isso, né? Exatamente, estamos no capítulo 7, praticamente aí, quase no meio da carta, né? E aí é um capítulo profundo, mas tem sido um tempo muito bom, assim, edificante. A gente está estudando Romanos. Temos também estado sempre próximos ao Rogério e Edilane, que são os nossos líderes lá, que a gente tem contado com eles e estado com eles. Tem sido bênção também estar lá com o Rogério e a Edilane. E também o Dani e a Cris. O Dani e a Cris que estão em Curitiba. Então a comunidade Ramá Floripa ela foi desmembrada. Então ela está um pouco em Santos, um pouco em Curitiba, um pouco em Floripa. Mas a gente continua fazendo cultos com eles também e tem sido um período de bênção. A gente também, avisando a todos, nós no dia 9 de dezembro estamos nos mudando. Nós vamos sair de Santos e vamos para Atibaia. A gente veio para Santos porque eu vim contratado pelo Santos, né? Que é o clube aqui famoso, né? Pelo Pelé e tudo. Mas, né, eu fui contratado para um novo clube chamado Esfera. E esse novo clube ele vai acontecer na cidade de Jarinu, que é perto de Atibaia. Então estamos nos mudando para a casa dos meus pais, que é lá em Atibaia, no dia 9 de dezembro. Eu estava até escutando aquele louvor. Eu sou como o vento passageiro, que aparece e vai embora. E aí a gente também vai um pouco assim, um pouco em Floripa, um pouco em Santos, agora em Atibaia. Então devemos nos mudar aí até o final do ano. Não é verdade, minha filhinha? Fim de sono. Aqui está, agora mais sonolenta. Isso aí. E aos sábados nós temos os nossos encontros. Esse sábado vai ser o de casais, não é isso? Então esteja aí com a gente nos nossos encontros de sábado também, sempre às 7 horas. Temos os de casais, os de homens, de mulheres e agora os juvenis também, né? Então, os jovens eu já falei? Já. Jovens e juvenis. Então é isso aí, estejam com a gente também. E os nossos cultos continuam então online aí pelo Instagram e pela o Meeting. O Zoom, né? Zoom. Exatamente, é os sábados. É isso aí. Então, é isso, né? Eu acho que, resumindo aí o nosso mês, a nossa semana, é isso aí que temos para acrescentar. E é isso aí, fechando mais um Relatório Santista. Que Deus abençoe a todos aí.
E aproveitem, se alguém quer nos visitar em Santos, tem até dezembro. Vai daí, Alvorada! Aleluia! Então voltamos, né, depois de todo o programa. E infelizmente voltamos para finalizar, né, Rita? Amém. Mas ficamos felizes com os irmãos que conseguiram chegar até o fim desse programa de relatório dessa sexta-feira, dessa semana. Lembrando, né, que esse programa inicia toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde, então você já consegue acompanhar então a programação aqui da Comunidade Ramá Sul, aqui pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Ramá. Você consegue acompanhar então essa programação, acompanhar o programa e os irmãos, né, que semanalmente estão aqui prestando os relatórios, como o Taylor falou, né, alguns a gente tem reprisado, né, mas a gente tem procurado perseverar, queremos ir melhorando, né, semana após semana, dependendo da graça, da misericórdia de Deus, né, mas louvamos o Senhor, né, pelos irmãos que conseguiram ficar aí, então deixar o seu comentário, acompanhar, conseguir ouvir aí um pouquinho do retiro de casais, conseguir ouvir então um pouquinho da experiência do lar que a Rita e o Taylor falaram, né, e os demais assuntos que os irmãos compartilharam e que eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo possa ter tocado no seu coração, né, te alertado em algum assunto, né, chamado a tua atenção em outro. Nós estamos aqui então para ser instrumentos também de Deus, não só para prestar relatório, mas para a gente estar com o nosso coração voltado a Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, para que outras pessoas que passarem por esse programa possam ser alcançadas, né, serem tocadas. Nós cremos no poder do Espírito. E para a gente finalizar com um chave de ouro, né, a gente vai colocar então esse programa diante de Deus, já que no início a gente não fez, né, Rita, mas a gente crê que o Senhor cuidou da internet, né, de tudo que a gente precisou, né, Ele tem misericórdia da nossa vida, do espaço pra gente ter. Exatamente. Então queremos louvar a Deus por esse programa, né, por ter conseguido perseverar essa semana e para que a gente consiga também perseverar nos próximos, né, os irmãos com seus compromissos, nas suas correrias. A gente tem também procurado colocar diante de Deus esse programa, né? Então, vou pedir aqui para a Rita, né, a bênção, para que a gente receba aí a bênção de Deus também. E para você que está aí acompanhando, nos ouvindo, se puder fechar os olhos, feche. Se não puder, orem com a gente também em espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu quero, Deus, te agradecer, Senhor, por mais um programa. Te louvamos porque Tu tens, Senhor, falado, Senhor, nos detalhes, Pai. Nós temos entendido do Teu Espírito, Senhor, Deus, a importância, Senhor, desse programa. Deus, nós Te louvamos, colocamos, Deus, a vida dos irmãos, cada irmão que Deus tiver acesso, Senhor, ouvir agora mesmo ou até em outro momento, Senhor, nós queremos colocar a vida deles diante do Teu altar, crendo que o Teu Espírito vai usar, Deus, alguma fala, Deus, algum testemunho, algum compartilhamento, Deus, e esse irmão seja edificado, Pai. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Pai, queremos colocar diante de Ti, Deus, esse lugar, Senhor, Deus, que Tu tem, Deus, nos dado, Deus, para estar gravando o relatório. Te louvamos por isso, Pai. Tu tem nos sustentado em todas as coisas, Pai. Tu tem sido fiel e nós queremos Te colocar os próximos dias, os próximos relatórios para Te conduzir da melhor forma e nos dar direção, sabedoria e discernimento de como conduzir, Pai. Aleluia. Esse programa é Teu, tudo é Teu, Senhor. Nós não queremos estar aqui para que, Deus, a nossa mente humana, Senhor, a nossa vida seja vista, mas porque o Teu Espírito, Senhor, o Teu nome seja visto através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém para você, então, que conseguiu orar conosco, para você que acompanhou o relatório até aqui, para você que talvez está assistindo essa gravação, né, daqui nos próximos dias, daqui a pouco passou por aqui, chegou agora, né, receba aí a bênção de Deus e deixe seu comentário, seu alô, pra gente saber também que você chegou até o fim, né, para que na próxima semana, se Deus quiser, a gente tá aqui para mandar esse abraço para os irmãos e ficar muito feliz também com a interação de cada um. Amém? Fique na paz e até semana que vem. Tchau!
Encerramos por aqui o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul.